Por que que os homens acabam traindo, entrando nessas relações, né, fora do casamento? Até por conta dessa energia masculina? Os dois traem, né? Não dá pra gente falar que a proporção é maior para os homens por causa de uma crença do inconsciente coletivo, de que o homem pode, porque o homem é o caçador, ele tem que sair, ele tem que caçar várias caças e engravidar várias mulheres, enquanto uma tá grávida, ela só consegue engravidar uma vez por ano. Então, assim, a partir do momento que é uma coisa ancestral, primitiva, é meio que assim uma pressuposição que libera ou dá uma abertura para que os homens possam trair, que esse acordo. Mas isso é uma coisa tão primitiva, tão antiga, que é como se passasse isso de forma histórica até aqui. Então, a sociedade é um pouco mais conivente com os homens quando eles traem do que com as mulheres. Agora, o porquê eles traem podem ter, nossa, mil coisas. Normalmente é porque eles têm falta de validação da mulher dele. E ele vai procurar uma mulher que é inferior a ela de alguma forma para que ele se sinta superior. Uma inferior à mulher. Tipo, por que o médico tem uma esposa médica e trai com a secretária? Inferior socialmente. Não como pessoa, que isso não tem nada a ver. Entendi. Mas assim, tem alguma coisa ali que a mulher dele, provavelmente, a médica, isso já tive vários casos assim, ela manda no cara. Ela chega em casa igual um general. Do mesmo jeito que ela chega para os pacientes, ela tem uma autoridade muito grande ali, ela chega em casa, ela continua exercendo a energia masculina dela em cima do marido, e o marido fica sem mulher. Na hora que ele tá sem mulher, ele chega no consultório, a secretária tá lá toda bonita, feliz. Ai, doutor, o senhor é o máximo. Usando a energia feminina dela. O cara fica louco. Aí, o que ele faz? É aquela história, tá com fome, tá passando fome. Entende? Então, assim, aí, qual que é o segredo? A médica poderosona, nananã, tirou o jaleco, entra no feminino, respira, entra na mulher. Aí sim. E o homem é mais cômodo, porque ele não precisa mudar essas coisas. Só que ele precisa mudar outras coisas, que são valores. E aí o buraco é mais embaixo. Porque ele tem que entender que, assim, existe um trabalho da esposa dele para ela sair de uma energia e entrar na outra. Às vezes demora um tempo, umas 2, 3 horas que ela precisa descansar, para ela entrar no feminino dela e para ela ir tratar ele como uma geisha, para ele ficar todo felizinho. Mas ele valorizar isso e respeitá-la na hora que outra geisha chega, e aí ele fala, não, a minha mulher é essa. E aí é uma questão de caráter, uma questão de força mesmo, força emocional, força interna, para ele ser mais humano, menos bicho, ser mais racional. E cumprir, honrar aquele compromisso que ele tem com ela, valorizar, porque ele vai ter a melhor mulher do mundo do lado dele. Sempre, isso é sustentável a longo prazo. Então, boa parte desses motivos para traição é até por conta dessa energia masculina que está dentro da mulher. Agora, a mulher, quando ela entra na energia masculina dela o tempo todo e o homem está na energia feminina o tempo todo, ela vai procurar um homem mais masculino que ela fora. Aí ela arruma um amante. E normalmente ela vai lá ficar com o personal. E ninguém sabe por que a executiva top, que ganha super bem, tá ficando com o personal que ganha médio. Porque o cara é forte. O cara é disciplinado. Ele mede quanto ele come do suplemento, do não sei o quê. Ele tem uma coisa precisa. Ele é resolutivo. Ele acorda às 5 da manhã. Ele mostra todas as características de um homem. Ela olha e fala, eita. Ele chega e dá ordem nela. Então eu quero não sei quantos burpees, eu não sei o quê. Não. Ela fala, eita. Aí ali ela se sente mulher. Então ela fica criando toda uma expectativa, uma idealização que não é real, porque pode ser que ele seja super feminino na casa dele com a mulher dele, mas no trabalho ele tá mostrando a energia masculina dele. E ela chega pro marido que ela fala, ele parece uma porta e nem responde, meio banana de pijama. E aí ela fala, deixa eu ver o que acontece aqui. E aí começa a bagunça. Sendo que o negócio é cada um olhar para o próprio umbigo e aprender um pouco mais sobre isso e aprender a desinverter. Eu ensino isso na terapia, eu desprogramo crenças, várias coisas, porque tudo isso vem das nossas ancestrais. As nossas avós que precisaram ser fortes, enquanto o marido era um beberrão, mulherengo, que não fazia nada, que gastava todo o dinheiro no jogo, não sei o quê. O que essas mulheres tinham que fazer?
dar conta da casa, da comida de 19 crianças, da vaquinha no pasto, de 1000 coisas, tirando as que eram viúvas de guerra, que o cara foi lá lutar pela pátria, mas a mulher dele estava lá, a Deus dará. Né? Então, ela tinha que aprender a manusear a arma, ela tinha que virar um homem. E isso, de certa forma, foi chegando até a gente, até a nossa geração, e que a gente ninguém avisou que tinha que mudar. Caramba. Ninguém avisou. A Patrícia tá revoltada. Eu gosto muito das conversas com a Glaucia, porque eu entro em colapso interno, Tô cara. lascada. Eu, de verdade, é muito sério essas coisas. É a gente muito tem que sério. tratar, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa, uma dúvida. Agora, voltando para relacionamentos, voltando não, né? Continuando. Essa questão dos aplicativos de relacionamento. Muitas mulheres relatam que estão nesses aplicativos e encontram homens casados nesses aplicativos. E aí eu queria entender se isso reflete um pouco da forma como nós estamos nos relacionando com as pessoas hoje. E o que diz, né, esse indicativo. Encontrar um cara casado no aplicativo, encontrar ele na balada, no bar, no happy hour, é a mesma coisa, assim, né? A pessoa casada não tem que ir pra balada sozinha. Cadê a mulher dele? Ou a mulher dele tá na outra balada. Então, a relação é aberta. É só assumir que tá aberto. Agora, quando o cara tá no aplicativo, ele escondido da mulher dele, o que ele quer? Que ela seja fiel e ele não. Então, ele é um baita egoísta. Agora, assim, o que a mulher que descobre que o próprio marido tá no aplicativo tá fazendo com esse cara ainda? Já existe divórcio, já existe anticoncepcional, já existe terapia para poder resolver dependência emocional. Já existem trabalhos para as mulheres que não precisam depender financeiramente de um homem. É difícil, é muito difícil. Eu já tive presa em relações ruins, não foi uma nem duas, e que eu não conseguia sair. E aí eu comecei a fazer um monte de terapia, fui organizando a minha vida financeira, tive todo um planejamento para poder sair daquilo para ir para algo melhor. E negociar, né, essas coisas de uma outra forma. Mas tudo começa vendo que aquilo não está certo. E qual é a hipocrisia que está acontecendo, né? Não aceitar. Você pode até estar na relação ainda, enquanto você está se preparando para sair, mas você não aceita. E deixa muito claro isso pro homem. Fala, quer fazer? Vai fazer, mas eu estou de saída. Eu estou com um pé fora e um dentro. Você tá com um dentro e um fora, eu também tô, só que emocionalmente. Não necessariamente você vai entrar no aplicativo também, né? Mas assim, olha, nossa relação tá aberta, eu já vi que você abriu do seu lado, né? Então, porque você leva essa preocupação, essa insegurança para ele também. Não necessariamente eu vou buscar alguém no aplicativo, mas você abriu nossa relação. E a coisa, né, às vezes o homem faz isso também por carência, ele quer ser visto, ele quer saber se ele ainda tá atraente o suficiente. É uma carência profunda, assim, uma vontade de ser validado por outras mulheres. E muitas vezes nem é para sair, nem é tanto assim, sabe? De tipo, eu vou caçar alguém aqui. Não. Ele quer ver se ele vai receber like, ele quer bater papo, ele quer atenção. E era melhor fazer terapia, né? Eu acho que eu ia perguntar a mesma coisa que a Andrea provavelmente vai perguntar sobre relação aberta. O que você acha? Pode perguntar. Então, a gente já está falando de vamos abrir a relação, vamos falar sobre relacionamento aberto. É uma coisa que as pessoas estão falando muito ultimamente. Tem até terapeutas que falam abertamente e que incentivam isso de certa forma. Eu vejo muito que existe uma confusão, assim, pessoas que se aproveitam dessa coisa da relação aberta para viver outras experiências. Até que ponto isso é saudável e isso é real, né? Acho que para cada um tem que saber, né, o que aguenta, o que quer. O que não vale é você abrir de um lado só. Que isso é uma covardia absurda, assim. Isso cria doenças na outra pessoa. O choque de uma mulher que descobre que o homem tá numa relação aberta sem ter avisado para ela. Isso é um jeito bem legal de falar. É um jeito bem romântico de falar que você tá levando galha. Jay, bem romântico. Aí aparece caroço no peito, aí aparece câncer no útero, aparece acne, aparece queda de cabelo. Tudo isso está ligado com a decepção, a frustração, o choque, né? Um impacto muito grande.
E automaticamente a mulher, ela, depois que ela se recupera, que ela entende tudo isso, ela fica mais intuitiva. Então ela desperta um lado, talvez do feminino mesmo dela, para ela não cair de novo na mesma situação. Então só que ao mesmo tempo ela fica desconfiada, fica com medo, fica traumatizada, aí tem que passar por um processo de cura para poder se relacionar depois de novo. Ou se ela não passa por um processo de cura, ela vai atrair outro cara que faz a mesma coisa e vai assim. Agora, se os dois são não monogâmicos, eles querem se relacionar de forma aberta e, lógico, tá cheio de regras. A não monogamia, ela pressupõe muito mais regras do que a monogamia. É isso que eu ia falar. Nossa, já vi várias coisas assim, do tipo assim, tudo bem, vamos abrir a relação, mas você não pode ficar com pessoas do seu trabalho, você não pode ficar com alguém mais de uma vez. Tem mais regras, às vezes, do que uma relação fechada. Então, acaba que assim, você acaba exercendo um certo controle sobre a outra pessoa, e ela também, mas tem pessoas que têm essa necessidade de testar, né? E você está numa relação, por exemplo, muito longa, eu atendo também casais que são não monogâmicos, mas assim, não significa que existir a regra faça a regra ser cumprida. Então, até na não monogamia tem traição. Se a estratégia da não monogamia é não ter traição, não vai dar. Essa coisa de, não pode ficar com quem é do trabalho. Aí a menina foi lá e ficou com o chefe dela. Aí ela estava completamente apaixonada, o chefe narcisista colocou o trabalho dela em jogo, que impacta diretamente nas finanças do casal. É muito problema. A pessoa tem que ver se ela tem cacife para bancar esse prazer, entre aspas, que vai ser abrir a relação, porque você se relacionar de uma forma tradicional, fechar, né, o máximo possível, o vínculo ele vai se aprofundar entre os dois. E esse vínculo mais profundo, ele pode trazer benefícios, assim, muitos benefícios, né? Mas também alguns desafios. Eu acho que quando você abre, você fica num lugar mais superficial. Porque você coloca tanta gente, tirando a energia sexual dos outros que você vai levar para dentro da tua relação. É isso mesmo que eu ia falar. Mas eu ia falar sobre essa questão da não monogamia, sinto que às vezes muitas pessoas acabam aceitando porque o parceiro quer, e aí a pessoa, para não se separar, ela já é dependente emocional, ela acaba aceitando fazer parte disso. Existe? Existe. É mais uma onda de abuso. É abuso emocional. E é a pessoa ser conivente com ser abusada. Aí tem que buscar na infância onde foi que ela aprendeu que o valor dela estava em ceder algo que é muito importante para ela, que nesse caso, né, é o coração dela, é o corpo dela, a família, enfim, várias coisas muito importantes que ela precisava ceder para outra pessoa. Quem que foi? A mãe falou que tinha que dar o presente de Natal pro priminho. Obrigou a dar. Então ela criou essa... Pode ser uma bobagem desse tamanho que vira um absurdo depois lá na frente. Aí Caramba. Ela projeta o priminho no marido e ela entrega. Não, tá bom, vamos lá na casa de swing, que ela detesta isso. E às vezes ela mente para ela de um jeito tão forte, tão profundo, que ela mesma acredita. Ela começa a achar que ela gosta de apanhar, ela gosta de BDSM, ela gosta de... Não. Tudo isso que aparece como fantasias teoricamente inocentes, mas que não despertam o lado bom da pessoa, e você vê visualmente, você percebe o que é da luz e da sombra. Né? Você fala assim, o que é uma noite de núpcias de uma noiva? E o que é um clube de BDSM? Uma casa de swing. Não dá pra falar que entende? É a mesma coisa. Não. E tá tudo no psicológico, na parte psicológica. E tem uma energia meio pesada, né? Com certeza. Esse tipo de lugar. Porque ali não tem só as pessoas que estão visíveis, né? Ainda tem a parte espiritual que está se alimentando de energias de violência. Sim. E assim, né? Nossa, entrando na BDSM. Olha onde a gente tá indo parar. Gente, eu não tá nem sabendo que é essa sigla. Agora que eu tô... BDSM? Eu não... Gente... É sadomaso. Sadomasoquismo. Tá. Entendi. 50 tons de cinza. Entendi, desculpa. É que a sigla fica mas... É a pessoa que ela se acostuma a ter prazer na dor. Isso depois tem uma ela coisa... começa a acreditar que é um prazer mesmo, mas não é. Era uma forma de sobrevivência que provavelmente ela teve algum histórico de abuso, ou ela apanhou demais. Tipo, a mãe bate, até que chega uma hora, ela é uma criança, ela não sabe o que fazer com aquilo. Ela interpreta apanhar com amor. Sentir dor é amor. E cria uma crença limitante. Dor física é amor. Então, o cara
vai lá e faz um monte de coisa. A mulher também tem um monte de homem que adora, né, ser dominado. E aí ele entende que ela ama ele. Mas não faz sentido. Na hora que começa a trabalhar essas coisas, a pessoa vai para um lugar que ela não gosta de nenhum apertão mais forte. Ela já... Não faz sentido. muda a fantasia, muda tudo. Nossa. É bem profundo, Bem né? A gente quase finalizando o podcast Nossa, com um já assunto... babado para um próximo. Vários. Polêmica, a gente vai falar de alguma? Quer falar? Pode falar, bora. Na verdade... mas aí a gente vai entrar... Enfim, eu só quero sua opinião. Só pra finalizar, eu acho que é importante ter opinião. Falar já que a sobre gente tá relacionamentos. falando de relacionamento aberto. Saiu recentemente, não sei se você viu, uma notícia sobre o Carlinhos Maia, né? Que... Conta que eu não sei nada da galera da internet. Eu não sei, tá? Até que pé está, porque realmente eu não me atualizei essa semana, mas até então ele era casado com o Lucas Guimarães, né? Lucas Guimarães. Ele anunciou separação. E aí ele anunciou a separação e disse que gosta de mulheres. Então mudou completamente uma coisa com a outra, e até então ninguém sabia, né, se ele era bissexual, e não tinha citado até então. Isso gerou uma grande polêmica na internet. E eu acho que é um movimento que tem acontecido hoje, não só com influenciadores, mas de um modo geral. Eu tenho uma colega que citou esses dias que terminou recentemente o namorado, né? Enfim, se assumiu bissexual. Até a sua opinião. Eu queria a sua opinião pessoal sobre esse tipo de coisa que causa tanto ainda estardalhaço na internet. Que tá causando ainda um falatório. Eu acho que desde que o mundo é assim. É só que agora tem internet para espalhar por aí as coisas. Então as pessoas, né, começam a opinar. Mas assim, você pensa na Grécia. Gente, mas você acha que... Sodoma e Gomorra. Sim, mas você acha que é normal? Por exemplo, normal, eu digo natural. Que você descubra, depois de anos de casado, que você não gosta mais de mulher ou de homem? Eu acho que o ser humano, ele tá sempre em constante descoberta. Ele sempre está se descobrindo, entendendo coisas. E aí, o casamento, ele é realmente um desafio, porque o outro lado, ele tem que dar conta das suas descobertas e da descoberta do outro também, sem se ofender com coisas que não são pessoais. Então, eu tenho uma amiga que ela foi casada com um cara, ele se separou dela para casar com outro homem. E simplesmente porque ele se apaixonou por outro homem. E eles estavam, sei lá, foram fazer um retiro, passaram muito tempo juntos, e ele começou a olhar e voltou para casa e falou, não quero mais estar casado com ela. E ele se descobriu bi. E ela aceitou, entendeu, e ela falou, não tem problema, isso poderia acontecer comigo também. E aí, mas é um nível de Quanta pessoas, maturidade, Brasil. É uma baita terapeuta que eu admiro, que eu acho Ela é massa. terapeuta? Faz sentido. Ela tá na profissão certa. Então, entende? Porque assim, ela já estava preparada para... E não, ela nunca desconfiou. Aí, depois, ele se separou desse cara. E ele casou com uma mulher. E teve 2 filhinhos, que são lindos. Entende? Então, assim... E essa outra também é maravilhosa. Que depois a vida juntou e tal. Eu não conhecia o cara. Eu conhecia a primeira e eu conhecia a segunda. E depois eu soube a história inteira. E aí, ela sabe... Essa também é terapeuta. Também, assim, super... Sabe? A cabeça... que ela sabe separar. Não é comigo o negócio. E pode ser, se ele, em algum momento a gente se divorciar, pode ser que ele fique com um homem ou com uma mulher, mas ele vai ficar com uma pessoa, e daí? Não tem nada a ver comigo. Enquanto, eu fui uma mulher que eu não dei conta dele, então ele trocou. Aí é tudo crença, tudo caraminhola. Mas é necessário mesmo uma flexibilidade mental e psicológica para você não se enganchar. Porque o nosso ego é muito forte. Né? De tipo, meu Deus, eu vou ser traída com uma mulher, beleza, mas com um homem. Tem outra que descobriu que o marido estava traindo com travesti. Ficou louca. Isso é bem comum, inclusive. Entende? Aí, assim, traição é traição. Sabe? Não... Agora, são 2 choques, né? Porque a pessoa, se ela se identificar, ela se misturar com a situação, ela começa a achar que ela não é suficiente. Ou que ela está errada sendo quem ela é. E, na verdade, o erro foi qual? A mentira. E são 2 mentiras aí, não é só uma.
Mas aí, até a mentira é um problema da pessoa com ela mesma. Tem a ver com o caráter dela, tem a ver com a covardia interna dela, com a dificuldade de sustentar a verdade. O modelo de mundo que ela viveu, que era hipócrita, que era fingido, que era falso, o pai que mentia para a mãe que fingia que acreditava no pai. E ele quer que a pessoa que está ali normaliza isso. Não tem nada a ver com a pessoa que ele está casado. Na hora que você entende isso, também você se liberta. E você fala, legal, mas agora eu quero uma pessoa transparente para minha vida. Caramba, Olha, foi incrível essa conversa. Eu acho que a gente devia ter um episódio por mês com a Glaucia. Não, vamos conversar sobre, porque eu quero muito. A gente tem muita coisa a aprender com a Glaucia. A Glaucia é incrível. Não, é maravilhosa. E tudo que ela fala é muito assertivo. Eu fico aqui minha cabeça igual a Nazara Tedesco. Assim. Não, a gente fica levando pra vida e você fala assim, caramba, eu tô fazendo tudo errado. Nossa, essa da energia foi uma paulada aqui. Gente do céu, tô até torta ainda. Glaucia, muito obrigada. Quer deixar suas redes sociais pra galera de casa? Sim, é o meu YouTube, Glaucia Porfírio, e o meu Instagram é @espadamente. É isso, ponto de entrevista fica por aqui. E estamos em todas as redes sociais, não é mesmo, Andréa? Isso mesmo, todas as redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E esse episódio tá sensacional, tenho certeza que vocês vão amar. É isso. Um beijo, Beijinho, até a tchau, próxima. Tchau, tchau. Pronto.